Good morning, good evening, good afternoon, good night, wherever you be. This is Teacher Bruno. We're going to start one more English class. Bom dia, segundo ano, tudo bem com vocês? Hoje nós começaremos da página 28. Vocês bem sabem, 28 é 28, né? Então começaremos da página 28. Nessa página 28 a gente vai ver claramente a diferença entre o Present Perfect Continuous e o Present Perfect, que nós estudamos, né? Os dois. Só para lembrar rapidinho. O Present Perfect, o que ele seria? Uma ação que começou no passado, aconteceu e chegou até o presente. Eu não estou indicando que ele vai continuar ou que vai acabar. Por exemplo, I have lived in Sorocaba. Então eu comecei a morar em Sorocaba no passado e até hoje eu tenho vivido em Sorocaba. Eu não sei se vou continuar, né? Mas eu estou dizendo que até o momento eu moro em Sorocaba. Então eu preciso do have, eu preciso do pronome I, you, he, she, it, né? We, you, they. Eu preciso do have ou do has, lembrando que o have é para I, you, we, they, e o has, he, she, it. E aí eu preciso do verbo na terceira coluna, que é o participle, o particípio, né? Então os verbos regulares eles vão continuar com ed e os irregulares vão mudar um pouquinho e vocês podem encontrar naquela terceira coluna de verbos, né? Já o Present Perfect Continuous é muito mais fácil a estrutura dele e eu acho também mais fácil de entender. Por quê? Porque qual que é a diferença entre os dois? O Present Perfect, ele está vindo até o presente, mas ele não está indicando que vai continuar. Já o Present Perfect Continuous, ele está indicando que vai continuar. Então, agora, por exemplo, a gente estava falando, né, de Sorocaba, então eu posso falar I have been living in Sorocaba. Então eu comecei a morar em Sorocaba no passado, estou morando hoje e pretendo continuar morando. Né? Então eu estou indicando que essa ação vai continuar. E a estrutura gramatical dele é muito mais fácil também. Porque eu vou ter o pronome, mas daí eu não vou ter que ter... eu vou ter que ter o has e o have. Aí eu vou ter que ter o been, que é algo que no Present Perfect não tem. Mas daí o verbo é muito mais fácil, porque eu só preciso colocar o ing no verbo. Eu não preciso mudar ele para a terceira coluna, não preciso colocar ed, nada, só preciso colocar ing. Então, I have been living, I have been eating, I have been playing, né? E aqui eles querem que vocês completem esse texto sobre a Sarah Rakita. E eles querem que vocês completem ou com o Present Perfect Continuous ou com o Present Perfect, ok? Espero que essa explicação tenha ajudado. No exercício 7, abaixo do texto, né? Temos o seguinte enunciado: Pedro decided to join Doctors Without Borders. Pedro decidiu se juntar aos Médicos Sem Fronteiras, né? Acho que é Ciências Sem Fronteiras. Tem os Ciências e tem os Médicos Sem Fronteiras, né? Form questions for him about his experience. A gente tem que formular questions para ele sobre a experiência dele, né? Based on the prompts, baseado no modelo que tem ali. Use the present perfect continuous or the present perfect simple, né? Então, ou a gente vai usar o present perfect ou o present perfect continuous. Então, todas vocês podem perceber que tem algo antes. How long, how many times, né? Então, vocês vão ter que usar o início antes de colocar o present perfect ou present perfect continuous, vão ter que colocar um auxiliar de pergunta para aquela questão em si. O how long já é de qual a duração de tempo, né? O how many times, de quantas vezes. E aí lembra, para fazer a pergunta no present perfect ou no present perfect continuous, eu vou inverter. Então, em vez de you have you played? How long have you played? Quanto tempo você tem jogado? Já o present perfect continuous é a mesma coisa. You have been playing? Have you been playing? How long have you been playing? Então, eu vou inverter o have com o pronome, ou o has, nas duas situações. Na página 29, aqui na página 29,
nós temos um relato sobre o filme The Terminal, que é muito bom. Eu até acho que é um dos melhores do Tom Cruise depois... do Tom Hanks. Depois do Forrest Gump, eu acho que The Terminal é o melhor dele. É baseado em fatos reais. Ele conta a história de um cara que ele mora num país, na antiga União Soviética, ali perto da União Soviética, e ele embarca para os Estados Unidos a passeio. Tem uma missão lá e tal. O pai dele, que acabou de morrer, deixou uma missão para ele. Ele foi para os Estados Unidos, acho que jogar cinzas, o pai dele, alguma coisa assim. E no meio do caminho, quando ele estava no avião, teve um golpe militar no país dele. Aconteceu umas tragédias lá. E o país deixou de existir. O país foi incluído, acho que na União Soviética na época. Ou parte de outro país. E ele acaba ficando sem país. E aí ele não consegue entrar nos Estados Unidos porque o passaporte dele já não é mais válido, né? E aí o que acontece é que ele acaba morando no aeroporto por um tempo. E é baseado em história real, é muito legal. Então, se vocês quiserem assistir aí, é a número 1 dessa página 29, né? E aí na 2 ele fala justamente sobre isso, que o Victor Novalsky, que era o personagem que o Tom Hanks interpreta no The Terminal, ele se torna uma pessoa sem estado, né, quando uma revolution acontece no seu country. E aí ele quer saber quer que a gente faça um check nas coisas que as pessoas que não têm um país provavelmente não podem fazer. Por exemplo, attend school, ir para a escola. Se você não tem um país, você pode ir para a escola? Né? Então eu vou fazer um check, porque é coisas que eu não posso fazer. Have a valid passport, ter um passaporte válido? Não pode, então eu vou fazer um check. Vamos fazer um check em tudo que uma pessoa sem país não pode fazer, ok? Já a 4 é de listening, então essa eu vou deixar com vocês. Vocês podem ter acesso ao áudio no sistema, na página na página que vocês têm acesso à apostila digital, lá tem os áudios. Vocês podem perceber que logo em cima vocês vão encontrar o número, né? No caso aqui é T6, né? Ao lado. Então é muito tranquilo, vocês vão escutar e responder se true or false, verdadeiro ou falso. Mas eu vou falar a verdade, está tão fácil essas frases que mesmo sem escutar vocês conseguem saber o true or false. Na number 5 nós temos 2 cenas do filme The Terminal, né? E aí eles querem que você leia na número 5 e na número 6 é uma interpretação justamente dessa parte, né? Ele fala, the questions in bold, as questões em negrito, são usadas para quê? Né? Para pedir explicação, pra algo que fique mais claro, checar a informação, ou pedir uma nova informação. Então vocês vão ter que selecionar uma das 2 opções, ok? Isso na página 29. Né? Na página 30 a gente vai pular porque esse aqui tinha que ser um diálogo criado por vocês em sala de aula. Então quando a gente voltar, a gente volta para essa página e a gente faz esse diálogo. Eu vou pedir para vocês abrirem na página 31, né? E essa página 31, vocês podem perceber que na number 1 ele tem stores, lojas, religião, housing, architecture, arquitetura e urbanismo, né, e estruturas de casa, jobs and service, serviços de trabalhos e food. Aí o que eles querem no seu caderno que vocês façam? Esse é o nosso último exercício de hoje. Eles querem que vocês escrevam como seria afetado o país de vocês, em inglês, é lógico, né? Como que seria afetado o país de vocês nessas áreas se tivesse uma imigração em massa para cá? Por exemplo, vamos supor, os venezuelanos vêm todos para cá. Como ficaria nossas stores, nossas lojas, nossas religiões, ou nossas housing structures, nossas casas, estruturas,
Os nossos jobs seria mais fácil, conseguir trabalho seria mais difícil. E nossa food, o que aconteceria com a nossa comida? Ok? Escrevam no caderno, tirem foto, take a picture, send to Teacher Bruno me Monday. Alright? Have a great weekend, guys. See you on Monday. Bye bye.